Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje eu vim trazer mais um videozinho para vocês de algo que muita gente tem me pedido, que faz um sucesso aqui em casa. Meu famoso empadão de frango cremoso. Mas antes dessa receita, eu já quero agradecer àqueles que chegaram agora, que sejam muito bem-vindos, e aqueles que têm acompanhado as minhas receitinhas e os meus vídeos todos os dias aí, todas as vezes que eu posto. Muito obrigada a todos vocês e peço muito que não se esqueçam de se inscrever no canal, aqueles que ainda não são inscritos, ativar o sininho de notificação, curtir e compartilhar essa receita com toda a família. E agora nós vamos para a receita, fazer esse empadão maravilhoso. Vamos embora para a receita. Então, meus amores, aqui eu vou cozinhar o frango em uma panela de pressão. Eu gosto sempre de cozinhar na panela de pressão porque cozinha bem mais rápido. Aí eu vou colocar na panela de pressão um pouco de azeite, tá? Assim, eu gosto de usar um pouco. Vocês usem a quantidade que vocês gostam de usar. Aqui eu tenho meia cebola pequena, tá? Cortada. Eu não vou picar, não precisa picar ela picadinho, porque como vai cozinhar e depois vai desfiar, não precisa. Vamos dar uma douradinha nessa cebola pra gente poder colocar aqui o alho. Eu vou utilizar 1 quilo de filé de peito, tá? Mais ou menos 1 quilo de filé de peito, que eu vou fazer 2 travessas de empadão. E também dá para uma travessa só bem grande, tá? Essa receita que eu vou fazer, dá para fazer uma receita para 2 travessas ou uma travessa. Ó, dando uma douradinha assim na cebola, aí eu já vou acrescentando o alho. 2 dentinhos de alho. Eu vou contar para vocês os segredos do meu empadão. Depois que eu colocar o alho, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Todos os temperos é a gosto de cada um, tá? Cada um tem um gosto de tempero, cada um pode usar um tempero, então cada um coloca o tempero que gosta. Esses são os temperos que eu tô usando. Tá faltando alguns também, mas não dá muita diferença. Mas cada um usa como quiser. Vou botar um pouquinho de orégano. E um pouquinho de pimenta calabresa. Aí agora eu vou colocar o frango para ele dar uma pequena selada. Aí eu vou deixar ele dar aquela douradinha de um lado, de outro. Então, meus amores, agora que ele já deu essa seladinha, aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar água para cobrir ele e um pouco de sal para cozinhar. Não precisa botar muita água, não. Mais ou menos aqui eu tá dando uns 2 copos d'água, tá? Não precisa botar muita água, não. É só pra cobrir. E aí, colocar sal, fecha a panela e deixa cozinhar. Vou cozinhar ele por mais ou menos 15 minutinhos. Depois que pegar a pressão. Eu vou colocar mais ou menos uma colher bem cheia, assim, ó, de sal, tá, gente? Porque depois eu não fico colocando muito sal. Então, eu coloco uma colher bem cheia de sal. Enquanto o frango vai cozinhando, nós vamos fazer a massa, preparar a massa. Para massa, eu vou precisar. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo,
tá? Metade do pacote da farinha de trigo. E eu vou colocando aos poucos. Eu vou colocar aqui quase todo. Vou deixar um pouco. E vou acrescentando margarina. Gente, essa massa eu só uso a farinha de trigo e a margarina. E no empadão eu só gosto de usar ela, tá? Porque fica incrível. Fica o sabor, fica bom. E a textura também. Fica aquele empadão bem desmanchando, bem delicioso. Essa massa que eu vou fazer é chamada de massa podre. Ela só vai a farinha de trigo e a margarina. Ah, eu posso fazer com manteiga? Pode também, pode fazer. Sendo que eu acho que a textura da massa fica melhor com a margarina. Mas, se a pessoa quiser fazer com manteiga, pode fazer também. Então, eu vou acrescentando aos poucos. Colheres assim, ó, bem cheias. E eu vou acrescentando aos poucos. Aqui eu vou colocar 4 colheres bem cheias. Vou mexer isso aqui. A princípio eu mexo sempre assim, com a colher, até misturar um pouco e depois eu vou misturar com a mão, tá? Porque essa massa ela tem que ser misturada com a mão. Se você for fazer para vender, é ideal que use luva na hora de misturar a massa, tá? Eu não gosto de usar luva, também faço aqui para casa, não faço para vender. Mas se for para venda, é bom usar a luva. Agora que eu já misturei, eu vou misturar com a mão, porque eu preciso sentir a massa. Para saber se eu vou precisar botar mais manteiga, mais margarina, mais farinha de trigo. Então, eu preciso misturar essa massa com a mão. Para poder sentir bem essa massa. Porque ela precisa estar desgrudando da mão. E ela também precisa estar bem macia. Aí é necessário assim, ó. Vai apertando a massa, vai apertando para poder sentir. Olha, a massa, ela tá boa, mas para mim, eu preciso colocar um pouquinho mais de farinha de trigo para ela não ficar amanteigada demais. Ó, agora eu sinto a massa boa, da forma que eu gosto de trabalhar. Ó, ela não gruda na mão. Você aperta. Ela tá boa. Pra mim, ela já tá no ponto certo. Eu vou deixar ela descansar até o frango ficar pronto e preparar o recheio. Então, pessoal, aqui já tá o frango cozido, ó. E eu vou colocar ele aqui no processador, porque eu gosto dele bem desfiadinho mesmo, pra ficar cremoso, pro creme dele ficar bem cremosinho. Então, eu prefiro botar aqui no processador. Mas se você não tiver um processador na sua casa, você pode desfiar dentro da própria panela de pressão, só esperar sair toda a pressão, dar uma esfriada, tira o caldo e sacode a panela, tá? Com cuidado, tá, gente? Por favor. Ou então pode ir fazendo no liquidificador também, ou desfiando com garfo mesmo na mão. Mas no liquidificador é bom botar um pouquinho do caldo para não estragar o motor do liquidificador, porque senão fica bem pesado. Então eu vou colocar aqui para bater, pra gente continuar aqui o recheio do nosso frango, do nosso empadão. Ó, já tá bem desfiadinho, trituradinho, tá, gente? Ele fica bem assim, trituradinho mesmo, do jeitinho que eu gosto. Agora nós vamos fazer o creme desse frango. Então, aqui numa panela eu já coloquei um pouquinho de azeite. Vou colocar 2 dentinhos de alho. Pode colocar cebola também, tá, gente? Só que eu não vou colocar mais cebola do que eu já coloquei, porque aqui quase ninguém come cebola, então eu não vou colocar. Mas se você quiser aí na sua casa colocar mais cebola, pode colocar. Vamos deixar ele dar uma douradinha. E aí também eu vou colocar
Eu tenho aqui um tomate pequeno. Eu vou dar uma douradinha nesse tomate junto com esse alho. Vou colocar também um pouquinho do orégano. Um pouquinho de curry. Pode colocar páprica também, tá, gente? Que fica muito bom. Não vou colocar porque a minha acabou. E eu vou misturando, sem colocar água por enquanto, tá? Só vou misturar isso aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Tô usando até o potinho do alho, que já aproveito o alho logo. Só um pouco mesmo, pra poder não grudar isso aqui. Aí eu vou colocar bem pouquinho sal, tá? Porque o frango, como já foi cozido com sal, não precisa botar muito sal. Então eu vou botar assim só uma pitadinha de sal, porque vai entrar massa de tomate e aí acaba ficando meio sem sal. Mas o frango já tá bem no ponto do sal, tá muito gostoso o frango, tá? Então não precisa ficar enchendo de sal. Se no lugar de sal quiser botar alguma outra coisa, pode colocar também. Mas eu vou colocar somente o sal mesmo, tá? Só um pouquinho de sal. Agora eu vou acrescentar aqui um molho de tomate. E vou acrescentar também um pouquinho de salsa e cebolinha, no caso, cheiro verde, tá? E cebolinha. Aí eu vou colocar agora o caldo que ficou do frango cozido, tá? Como sobrou caldo, aí eu vou jogar aqui pra ajudar também a dar o sabor do frango. Ó, aqui eu já coloquei o caldo do frango. E eu vou acrescentar agora o frango de pouco em pouco. Vou acrescentando o frango aqui. Antes de colocar o frango, eu vou colocar aqui um pouquinho só de creme de leite. É bem pouquinho mesmo, tá? Eu vou usar mais creme de leite ainda. Vou dissolver esse creme de leite aqui. Agora eu vou colocar o frango. Ele ficou bem desfiadinho, ó. Mas tem gente que não gosta assim, tá? Tem gente que não gosta assim desfiadinho. Pode fazer ele desfiado normal na mão, pode fazer na panela, como eu já expliquei. Dá uma baixadinha no fogo, pra não grudar no fundo. Coloco mais frango. E já vai começando a criar uma cremosidade. Ó, fica uma beleza, gente. Esse recheio é muito bom. Muito saboroso, bem temperado. Eu vou colocar o restante do frango. E ainda sobrou frango, tá, gente? Com 1 quilo dá pra fazer bastante coisa. Eu nem coloquei todo o frango, não. Porque senão ficaria também muita coisa. Porque aqui dá pra fazer certinho as 2 travessas que eu tenho ali. Ou uma travessa grande também. Aí deixa em fogo baixo por enquanto. Então, pessoal, aqui, ó, ele já tá bem cremoso, tá vendo? Bem cremosinho mesmo. Mas eu gosto de mais cremosidade.
Eu gosto daquele empadão bem molhadinho. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui 2 colherzinhas dessa aqui, de sobremesa mais ou menos, de amido de milho. E o restante que sobrou do caldo do frango, dissolvi o amido de milho aqui. E eu vou colocar aqui no frango, junto com o restante do creme de leite. Pode fazer também com requeijão. No lugar do amido de milho, utilizar o requeijão, colocar um copo de requeijão, que já faz a mesma cremosidade, dá muito sabor também. Mas aqui eu tô dando uma opção para vocês que seja mais barato, porque o requeijão também tá bem caro. Então essa é a opção mais barata. Então vamos colocar aqui. E colocar também o restante do creme de leite. É só misturar em fogo baixo. Misturar bem. Se quiser botar mais um pouquinho de extrato de tomate ou colocar um colorau, para quem gosta daquele creme bem vermelhinho, pode colocar. Pode colocar mais páprica, que também ajuda a ficar vermelhinho. Só que eu tô fazendo do jeito assim que aqui em casa nós gostamos bastante. Mas pode colocar o tempero como vocês quiserem, tá, gente? O tempero é a gosto. Ó, eu tô mexendo por conta do amido de milho, para ele poder cozinhar aqui junto. E olha como fica, gente. Olha esse recheio. Fica maravilhoso. Muito bom. Fica muito saboroso. Muito mesmo. E esse recheio também serve para fazer panqueca, também serve para fazer torta, serve para fazer bastante coisa, tá, gente? Não só empadão. Então já fica a dica aí para vocês fazerem um recheio maravilhoso que serve para fazer várias coisas além do empadão. Prontinho, agora é só desligar o fogo e vamos montar esse empadão. Bom, aqui eu já coloquei na travessa um pouco da massa, aí é só ir apertando assim, tá? Não precisa colocar muita massa para não ficar com aquele fundo muito grosso, mas também não faz uma camada muito fina. Ó, prontinho, eu já espalhei toda a massa aqui. E agora eu vou colocar o recheio e fazer a tampa já para poder assar esse empadão. Pode colocar bastante recheio, tá, gente? Pra ficar aquele empadão bem recheado, bem gostoso. Ó, prontinho, agora vamos fazer a tampa. Pra fazer a tampa eu faço assim, ó. Eu pego um saco plástico desses de supermercado mesmo, de colocar legumes e frutas. Eu abro ele, aí eu pego, coloco um pouco da massa. Dou uma fechadinha nele assim. Aí aqui pode pegar um rolo que você tiver. Eu tenho aqui perto um rolo de papel. É só fazer isso, ó. Só fazer assim, abrir a massa e não abrir demais, para ela não quebrar. Só abrir um pouquinho e ir colocando e tampar, tá, gente? É bem fácil. Coloca ali para tampar. Prontinho aqui, tá? Ó, tive que dar uma remendada no meu, porque quebrou aqui na hora que eu fui colocar. Aí eu falei, ah, não vou ficar fazendo tudo de novo não, gente. Porque depois que bota aqui em cima não tem como fazer tudo de novo. Então, deu uma remendadinha, mas tá ótimo, né, gente? O importante é comer. Agora eu vou pegar um ovo. Vou pegar só a gema dele pra poder pincelar aqui em cima, tá? É só tirar a clara, coloca a gema num potinho. Vou pegar o pincel e vou pincelar aqui pra poder a gente já assar esse empadão. Prontinho aqui já pincelado. O forno já tá ali pré-aquecido. 30 minutinhos no forno, tá, gente? Eu sempre deixo uns 30 minutinhos porque o meu forno é bem potente, então assa bem rápido. E como eu faço a massa bem fininha, aí eu não preciso deixar muito tempo. Mas se você fizer uma travessa maior, botar uma camada um pouco mais grossa, é bom deixar uns 40 minutos, tá? E dependendo do seu forno também.
Então, meus amores, aqui tá o resultado do nosso empadão. Eu já tirei do forno e ele ficou assim. Mas como ele tá muito quente, eu ainda não vou cortar agora, tá, gente? É só pra vocês verem como ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí na casa de vocês, né? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Beijo!